Oi, gente, boa tarde. Retomando nossas videoaulas, nossa última videoaula, na verdade, oficial, antes da terceira atividade avaliativa, né, para encerramento do semestre. E aí vai ficar faltando a gente abordar a culpabilidade, terceiro elemento do crime, e vai ficar faltando também a gente falar sobre alguns institutos que são muito importantes, como desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível e os erros, né, entre eles o erro de tipo, e a gente levaria aí pelo menos umas 2 videoaulas para fazer isso. Eu não tenho mais como disponibilizar essas videoaulas para fazer cobrança, né, enquanto calendário letivo, porque a gente já encerra nosso calendário letivo a partir de quinta-feira agora, nós já estaremos entrando em semana de atividades avaliativas, mas eu vou disponibilizar semana que vem 2 videoaulas a mais. Não serão elementos da cobrança através da atividade avaliativa, porque não vai dar tempo, mas para que a gente possa encerrar a nossa ementa, eu vou disponibilizar mais 2 videoaulas para vocês semana que vem, uma falando sobre a culpabilidade e uma falando sobre esses outros institutos que ficam faltando para encerrar a ementa, e estarão lá no YouTube, o link de acesso estará lá no Acad Web, e quem tiver interesse, quem quiser assistir às aulas com esse conteúdo de conclusão da ementa, fica à vontade. Eu estarei disponibilizando, tá bom? Então, agora a gente volta para o estudo da teoria do crime. Vamos trabalhar o segundo elemento do crime. Trabalhamos já suficientemente o fato típico, estabelecendo que ele é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. E, inclusive, com a observação de que há diferença em relação aos elementos constitutivos do fato típico, a depender da natureza do crime que nós estamos tratando. Se ele é um crime formal, material ou de mera conduta. Falamos sobre isso, né? Se o crime é material, o fato típico perde os 4 elementos: conduta, resultado, nexo e tipicidade. Mas se o crime é formal ou de mera conduta, e a gente sabe que os crimes formais e de mera conduta não exigem resultado para a consumação, então a gente tem que o fato típico dos crimes formais e dos crimes de mera conduta estará satisfeito apenas com 2 elementos: a tipicidade e a conduta. Portanto, resultado e nexo não são exigíveis para esses 2 tipos de crime. E agora a gente começa, então, a estudar o segundo elemento do crime, chamado de ilicitude ou antijuridicidade. São sinônimos. Ilicitude e antijuridicidade são sinônimos, né? São palavras que a gente usa para definir o mesmo instituto. E o que seria essa ilicitude? O que é que a gente pode, então, chamar de ilicitude ou de antijuridicidade? Aqui eu estou dando continuidade, gente, naqueles slides que a gente já desenvolveu durante as aulas, aquele quadro típico aqui, tá? E agora a gente passa, então, falamos do fato típico, tá aqui o quadrinho dele. E agora a gente vai desenvolver, então, sobre ilicitude, também conhecida como antijuridicidade. O que é que eu posso chamar de ilicitude ou de antijuridicidade? Como o próprio nome já diz, gente, ilícito é aquilo que é contra a lei. Antijurídico é aquilo que é contrário ao ordenamento vigente, ordenamento jurídico vigente. Então, o que é que eu posso estabelecer como ilicitude? O que é que a gente vai estabelecer ou o que é que a gente vai trabalhar dentro de ilicitude, se a gente sabe que os crimes já são condutas ilícitas por natureza, não é? Se eu cometo um crime de subtração
de coisa alheia móvel para mim ou para outra, eu estou praticando um ilícito, que é o crime de furto. Se eu danifico o patrimônio de alguém de forma dolosa, eu estou cometendo um crime, o crime de dano do 163, e ele é ilícito. Então, por que a antijuridicidade ou a ilicitude, ela funciona como elemento do crime, se em tese todo crime já se configura como uma conduta ilícita, como uma conduta antijurídica, uma conduta que é contrária ao ordenamento jurídico vigente. Qual a relevância? A relevância, gente, no estudo da ilicitude não é definir a ilicitude, mas definir situações que podem retirar esse caráter ilícito da conduta que foi praticada. Por quê? Porque se surge alguma circunstância que retire a ilicitude dessa conduta que foi praticada, eu já não tenho crime. Então, o que vai ser relevante para mim, aqui na ilicitude, para nós, na verdade, não é a ilicitude em si, mas são aquilo que a gente chama de excludentes de ilicitude, ou também chamadas de discriminantes ou de justificantes. Ou seja, são aquelas circunstâncias que justificam o cometimento daquele crime, o cometimento daquela conduta e retiram, então, esse caráter de ilicitude, fazendo com que o sujeito não seja responsabilizado pelo que ele praticou. Então, o que eu posso definir como ilicitude ou antijuridicidade? Eu posso dizer que é uma conduta típica não justificada, não permitida. Não é isso? É aquela conduta típica que eu enquadro na lei, que eu enquadro em algum dispositivo do Código Penal ou da legislação penal especial e que não é permitida, não é justificada. Eu não tenho em lugar nenhum uma justificativa, uma permissão para o cometimento dela. Então, esse é o conceito de antijuridicidade ou de ilicitude. Deixa eu só acrescer aqui, ordenamento jurídico. Ok? Aí, em decorrência disso, o que é que eu tenho para estabelecer? Eu tenho que, em tese, todos os crimes são condutas antijurídicas, são condutas ilícitas. Então, o que vai me interessar aqui nesse momento é o estudo das excludentes, também chamadas de justificantes, também chamadas de dirimentes, tá bom? Não, vamos botar discriminantes, fica mais fácil. Pronto. Então, o que eu preciso, em verdade, analisar quando do estudo do segundo elemento do crime, da antijuridicidade ou da ilicitude, são as excludentes, são as justificantes, são as discriminantes, ou seja, são aquelas circunstâncias que vão fazer com que esse caráter de ilícito seja retirado. E se a conduta deixa de ser ilícita, eu tenho que a conduta não é criminosa. Então, se não há ilicitude, não há crime. E quando é que não há ilicitude? Quando ocorre uma dessas excludentes. Exclui-se a ilicitude, justifica-se a ilicitude, discrimina-se a conduta. Onde é que eu encontro, então, fundamento para essas excludentes, justificantes ou discriminantes? No artigo
23 do Código Penal. E sabe o que ele diz? Não há crime quando o agente pratica o fato, dois pontos. Não há crime quando o agente pratica os fatos, dois pontos. Aí ele traz as hipóteses e traz 4 hipóteses. Quais são elas? 1. Estado de necessidade. 2. Legítima defesa. 3. Estrito cumprimento do dever legal. E 4. Exercício regular de um direito. Então, são essas as 4 causas gerais, porque estão na parte geral do Código Penal, excludentes, justificantes ou discriminantes. São as 4 causas que o Código Penal, na sua parte geral, estabeleceu como excludentes de ilicitude. E por isso a gente as chama de excludentes legais de ilicitude. Mas por quê? Porque eu vou ter também excludentes legais ou gerais de ilicitude. Mas por que essa observação? Porque eu vou ter, além dessas que são gerais e aplicáveis a todos os casos, eu vou ter também algumas hipóteses que vão ser previstas em tipos especiais. Ou seja, o próprio tipo penal vai fazer a sua previsão. Quando ele estudar, definir um determinado crime, ele pode logo em seguida definir uma excludente especial de ilicitude, prevista só para aquele crime. Aí é que eu chamo de excludentes especiais de ilicitude. Onde é que eu acho? Acho, por exemplo, no artigo 128 do Código Penal, que trata de aborto, dizendo que o médico que cometer o aborto em 2 situações será isento de pena, ou seja, a ele não se aplicará pena, ele não vai ser responsabilizado pelo crime. Então, essa excludente aqui, ela é específica, especial para o crime de aborto. Por isso, eu chamo de excludentes especiais. E quais são essas situações? Quando ele praticar o aborto para salvar a vida da gestante, não havendo outro meio de fazê-lo, ou então quando a gravidez decorrer de um crime de estupro, de uma violência sexual. Nessas 2 hipóteses, o médico pode praticar o aborto sem ser penalizado pelas penas dos artigos 124, 125, 126, que trabalham, aliás, 125 ou 126, que trabalham o crime de aborto. Tenho ainda, lá no artigo 181, por exemplo, o que a gente chama de escusas absolutórias. Por que escusas absolutórias? Para os crimes patrimoniais. Por quê? Porque lá também vai se dizer que algumas pessoas não serão responsabilizadas pelos crimes patrimoniais que cometerem. Mas como, Michele? Da seguinte forma: se um marido subtrai, sem violência ou grave ameaça,
um bem da sua esposa para dar à amante, por exemplo, houve um crime de furto, há a configuração do fato típico, houve uma conduta, houve um resultado, um nexo e a tipicidade. É um crime de furto. Esse marido vai responder? Não. Pelo crime? Não. Por quê? Porque o artigo 181 diz que não será punido, haverá isenção de pena quando o quê? Quando a subtração, o crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, acontecer entre marido e mulher na constância do casamento, ou quando o crime for cometido entre ascendentes e descendentes. Então, ele também vem trazer essas hipóteses especiais, o 181, de não responsabilização do criminoso que vier a cometer um crime patrimonial sem violência ou sem grave ameaça, tá? Há algumas restrições, mas o fato é que nessas hipóteses em especiais relativas aos crimes patrimoniais, o próprio Código Penal trouxe excludentes específicas, por isso que a gente chama de especiais. Por quê? Porque eu não posso aplicar o 128 ao homicídio, também não posso aplicar o 181 ao roubo, porque o roubo pede violência ou grave ameaça. Já as outras hipóteses previstas lá no artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, em tese, eu posso aplicar a qualquer crime, certo? Então, por isso a gente faz essa observação aí, para que vocês possam distinguir as excludentes especiais das excludentes gerais. E, por fim, eu tenho aqui uma causa chamada de excludente supralegal de ilicitude. Por que ela é supralegal, Michele? Porque ela não está na lei. Ela é entendimento doutrinário ou entendimento jurisprudencial. E é o que a gente chama de consentimento do ofendido. Ou seja, quando aquela pessoa que supostamente é a vítima do crime que foi cometido, ela consente com aquela prática, não se sentindo ofendida por ela. Então, o consentimento do ofendido, ele também vai funcionar como uma excludente supralegal de ilicitude. Resumindo, excludentes legais, aliás, excludentes gerais, excludentes especiais e uma excludente supralegal. Deixa eu tirar esse S daqui, porque só vai ser uma. Então, o que a gente vai estudar, Michele? Nós vamos estudar todas essas excludentes. E vamos começar, exceto pelas gerais, tá? Eu vou trabalhar a excludente geral de ilicitude legal e vou trabalhar a excludente supralegal de ilicitude. As especiais a gente vai trabalhar, obviamente, quando nós estivermos estudando os crimes em especial, cada uma com suas especificidades. Então, vamos começar pelas excludentes legais e gerais de ilicitude, que são aquelas previstas no artigo 123 no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. E qual é a primeira excludente de ilicitude que a gente tem para estudar? O artigo 123, o artigo 23, como eu já disse a vocês, diz que não haverá crime, não há crime, quando o agente cometer o crime, praticar o fato, em estado de necessidade. Então, a primeira excludente que a gente vai trabalhar aqui é o estado de
necessidade. E vejam, o 23 prevê o estado de necessidade, aí vem o 24 e estabelece seu conceito. Quem vai dizer o que é estado de necessidade é o artigo 24. O 23, ele só funciona para dizer quais são as 4 causas legais gerais excludentes de licitude. Vem o 24 para dar o conceito de estado de necessidade, vem o 25 para dar o conceito de legítima defesa, e nós vamos ver que estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito não tem conceito legal. É construção doutrinária, é construção jurisprudencial. Então, o que é o estado de necessidade? Diz o artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Vamos lá. Conseguiram compreender alguma coisa da leitura desse artigo? Aí a gente vai precisar destrinchá-lo, né? Abri-lo e secá-lo, para que a gente possa, enfim, entender o que é que diz o princípio, ao que diz o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem? Primeiro, o que é que a gente precisa analisar? Deixa eu tirar esse negrito daqui. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para. Qual é a finalidade do estado de necessidade? Salvar algum bem de algum perigo atual. Então, o que é que eu tenho aqui no estado de necessidade diferente da legítima defesa? Na legítima defesa, eu vou repelir uma injusta agressão. No estado de necessidade, ninguém está agredindo ninguém. Há uma situação de perigo, 2 bens jurídicos estão em perigo e eu vou precisar escolher qual desses bens eu vou salvar em detrimento do outro. Isso é o estado de necessidade, tá? Existe uma situação de perigo, 2 bens jurídicos estão nessa condição de perigo, nessa situação de perigo, e eu vou precisar salvar um em detrimento do outro. Como é que eu vou escolher qual bem eu vou salvar em detrimento do outro? Aí aqui eu vou usar o princípio da ponderação dos bens. Isso significa que, na hora de analisar qual bem eu vou salvar em detrimento do outro, eu vou ter que salvar um bem que tenha maior valor e não é valor econômico do que o outro. A gente tem situações, antes que a gente comece a dissecar o artigo 24, eu queria só que vocês compreendessem o que é o estado de necessidade. Vejam, a gente tem os exemplos clássicos dos naufrágios ou aviões que estão caindo, né? Então, imagine que você está num barco, num cruzeiro, você
e o navio começa a afundar, permanecem, depois de tudo, você e outra pessoa. Só há um colete salva-vidas disponível. Há um bem-vida seu e há um bem-vida do terceiro, numa situação de perigo que vocês não provocaram. Há de se decidir, só um vai sobreviver. Você mata o terceiro para ficar com um colete. Você cometeu um fato típico, houve conduta, resultado, nexo e tipicidade? Sim. Agora a gente vai analisar o segundo elemento do crime, que é o quê? A antijuridicidade, a ilicitude. Matar alguém é ilícito? É, óbvio que é. Mas matar alguém nessas condições é ilícito? Não. Por quê? Porque aqui agora eu tenho a incidência do estado de necessidade. Eu tinha dois bens de igual valor em risco, um foi escolhido ser salvo, enquanto em detrimento do outro. Salvou-se o seu bem-vida em detrimento do terceiro. É razoável que você salve a sua vida e, para isso, você faça perecer a de outra pessoa? É. Isso só em relação a você? Não. Imagine agora que haviam dois coletes salva-vidas, você, seu filho e um terceiro. Você já está de colete salva-vidas. O outro vai ficar ou para o seu filho ou para o terceiro. O que é que você faz? Mata o terceiro para que o colete fique com seu filho. Há um estado de necessidade aqui? Também, porque o estado de necessidade ele pode funcionar para salvar direito próprio ou alheio. Agora, quando a gente fala da ponderação dos valores, ponderação dos bens, eu trago outro exemplo. Mesmo naufrágio, você, um terceiro e a sua valise de joias, né, preciosas. Aí só há dois coletes salva-vidas. O colete não aguenta você e sua valise, e sua bolsa de joias preciosas. O que é que você faz? Usa um colete, mata o terceiro e coloca o segundo colete na sua valise, na sua maletinha de joias preciosas, para que elas não afundem e você não as perca. Nesse caso, eu posso falar em estado de necessidade. Aqui eu já não posso mais, por quê? Porque nessa ponderação de valores, patrimônio jamais terá valor maior que o bem vida, tá? Então, por isso que na análise do estado de necessidade, é preciso que a gente utilize esse princípio da ponderação dos bens, analisando os valores dos bens que estavam em risco, para saber se aquele que foi salvo é de maior ou pelo menos de igual valor do que aquele que foi perecido, tá bom? O princípio da ponderação dos valores é fundamental, ok? Então, agora a gente passa realmente a analisar os requisitos do estado de necessidade. Lá do conceito, o que é que a gente retira como requisito? Prática de fato para salvar de perigo atual. É o primeiro elemento, o primeiro requisito para a configuração do estado de necessidade. Qual é a interpretação que a gente faz disso daqui? A gente faz a interpretação de que, havendo, então, essa dualidade de bens em perigo, e um perigo atual não é um perigo futuro, eu vou matar alguém para pegar o colete dessa pessoa, porque pode ser que o navio venha a naufragar, pode ser que o avião venha a cair. Aí eu não tenho um estado de necessidade. Por quê? Porque o perigo é futuro, é imprevisível, inclusive. Mas, para que haja estado de necessidade, o perigo tem que ser atual. O navio está caindo ou afundando, o avião está caindo.
Você vem dirigindo em uma via devidamente habilitado, não está embriagado, está dentro da velocidade permitida e, de repente, uma criança de supetão atravessa na frente do seu carro. Ou você atropela a criança, ou você desvia da criança e bate no carro que está estacionado ao lado. Então, eu tenho dois bens. Dano, aliás, eu tenho dois bens. Patrimônio de alguém e a vida e a integridade física dessa criança. Eu estou naquele momento, ou eu decido, ou eu decido. Eu não tenho tempo, o perigo é atual. Então, eu desvio da criança e bato no carro. Desviei porque quis, bati no carro porque quis. Vou responder pelo crime de dano? Não. Por quê? Porque nesse caso eu estava em estado de necessidade. Eu só bati no carro para salvaguardar a vida ou a integridade física daquela criança. Então, nem sempre, minha gente, estado de necessidade estará ligado a crime de homicídio. É porque fica mais fácil, né, mais chocante, enfim. Ele pode estar ligado a outros tipos de crime, tá? Pode haver estado de necessidade em relação a qualquer crime, inclusive em relação ao crime de aborto, tá bom? Quando, por exemplo, ele é praticado por uma curandeira ou por uma curandeira não, desculpe, por uma parteira ou por qualquer outra pessoa que não seja médica e que não possa, portanto, gozar daquela causa excludente de ilicitude do 128, já que ela é dirigida apenas aos médicos, então ela pode alegar em sua defesa o estado de necessidade. O perigo precisa ser um perigo atual. Aí vem o segundo requisito: perigo não provocado pelo agente. Ou seja, não fui eu que me vi naquela situação de perigo quem o provoquei. Eu não fiz o navio afundar, eu não fiz o avião cair, eu não fiz a criança atravessar na minha frente, eu não posso ter gerado aquela situação de perigo. Se eu gerei a situação de perigo, eu não posso alegar em minha defesa estado de necessidade, certo? Terceiro requisito que a gente pode extrair daí, evitabilidade do dano. O dano pode ser evitável. Para que se possa alegar o estado de necessidade, exige-se, a lei exige que o agente, além de praticar o fato para salvar bem de perigo atual, que ele não provocou por sua vontade, que não tenha tido a possibilidade de, no caso concreto, evitar a produção do dano. Isso significa dizer que ele não poderia, de outro modo, evitar aquela consequência. No momento em que a criança atravessou na frente do seu carro, você tinha outro meio de evitar o dano e salvar a criança, evitar o dano ao carro e o dano à criança. Se você não tinha como evitar o dano naquela situação concreta, eu posso alegar estado de necessidade. Agora, se o dano poderia, de alguma forma, ter sido evitado, aí eu já não posso mais alegar o estado de necessidade. Quarto requisito: o estado de necessidade pode ser próprio ou alheio. E esses requisitos, gente, eu estou extraindo do próprio conceito de estado de necessidade, tá? Se vocês lerem o artigo, vocês vão ver que estão lá todos esses requisitos que eu estou fazendo constar aqui. O estado de necessidade pode ser próprio ou alheio, como eu já expliquei para vocês. Eu posso agir em defesa da minha vida, do meu patrimônio,
da minha integridade física, ou posso fazê-lo em favor de um terceiro, como no exemplo que eu dei do colete salva-vidas, que seria entregue a um filho meu. Precisa ser parente? Não, obviamente que não, desde que eu esteja a evitar um dano a um bem jurídico de terceiro. No caso, a criança que atravessou na minha frente, não é minha, nada minha. O dono do carro que estava parado do outro lado e eu bati, não é nada meu. Então, eu posso alegar estado de necessidade quando eu ajo em meu favor ou quando eu ajo em favor de um terceiro. Daí a gente chama de estado de necessidade próprio ou de estado de necessidade alheio. O quinto elemento é a razoabilidade do sacrifício do bem. Isso significa dizer que era razoável que se sacrificasse aquele bem, havia como, nas circunstâncias, exigir de você que aquele bem não fosse sacrificado. Aqui se sobreleva a necessidade da ponderação que eu já falei para vocês, dos bens em conflito, para se concluir se o bem que é defendido pelo agente é de valor igual ou superior àquele que foi atacado. Por quê? Porque se o bem atacado foi de valor superior àquele que foi defendido, eu não posso alegar estado de necessidade. Como eu disse a vocês, sacrificar a vida de alguém para salvaguardar o meu patrimônio não é estado de necessidade. Sexto requisito. Não vou falar sobre esse sexto não, porque o sexto está no parágrafo 1. Então, a gente tem aqui essa quantificação de 5 requisitos para que eu possa, então, falar que houve estado de necessidade, tá? Além desses 5 requisitos, é preciso que a gente fale sobre o elemento subjetivo do estado de necessidade. E o que é esse elemento subjetivo do estado de necessidade, gente? É dizer que o sujeito precisa ter tido vontade de agir daquela maneira para evitar aquele determinado prejuízo. Quando a gente estudou as teorias que explicavam o crime e falamos da teoria clássica e falamos da teoria finalista, que é a nossa, nós estabelecemos como uma das distinções o fato de a teoria clássica dizer que não se interessa no fato típico pelo elemento subjetivo, ou seja, pela vontade, pela intenção do agente, basta o agir. Já a teoria finalista diz que no momento da ação, do fato típico, da conduta, é necessário que se analise a intenção do agente. Por quê? Porque se o agente não tinha a intenção de agir, ou se a intenção dele era diferenciada naquele momento, então eu não poderia falar aqui em crime. Na existência de conduta que caracterizaria o fato típico, caracterizaria o crime. Um exemplo que eu dei a vocês foi naquela videoaula 4. Imagine que alguém está no interior de sua casa, prestes a matar um terceiro que está ajoelhado em sua frente. Um desafeto do dono desta casa que quer matar um terceiro vem passando, o vê pela janela e, porque não gosta dele, decide matá-lo e atira nesse sujeito. Quando ele atira nesse sujeito, ele evita a morte daquele terceiro que estava ajoelhado prestes a morrer. Eu posso dizer, então, que esse lá de fora que atirou vai alegar em sua defesa um estado de necessidade
porque salvou a vida do terceiro que estava prestes a morrer? Não. Por quê? Porque no momento em que ele atirou, ele não tinha a intenção de salvar a vida do terceiro, até porque ele nem tinha conhecimento da existência do terceiro. Ele tinha a intenção realmente só de matar o seu desafeto. Então, embora na fotografia, para a teoria clássica, pareça que houve um estado de necessidade, para nós, na teoria finalista, não houve. Por quê? Porque o elemento subjetivo, a intenção, a vontade do agente não foi salvar o terceiro, foi só matar o seu desafeto. Então, é preciso a ocorrência desse elemento subjetivo que o agente atue no sentido de salvar bem seu ou de terceiro, tá? É preciso que fique caracterizada essa intenção, esse elemento subjetivo que faz toda a diferença, como nesse momento, nesse exemplo, né, que eu dei para vocês agora. Definidos Definidos os requisitos do estado de necessidade, definida a necessidade da utilização do princípio da ponderação dos valores dos bens e definida a necessidade da ocorrência do elemento subjetivo, a gente passa, então, a analisar a previsão do parágrafo 1º do artigo 24. E ele vem estabelecer o seguinte: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O que isso aqui quer dizer, Michele? O seguinte: imagine, um bombeiro chega num prédio em chamas e diz que ele não vai entrar para salvar as vítimas porque ele pode morrer em decorrência da inalação da fumaça ou mesmo pelo desabamento de algum aparelho ou desabamento do próprio prédio, em circunstâncias normais. Ele que não salvou os civis que estavam nesse prédio, pode alegar em seu favor estado de necessidade, dizendo que entre a vida dos civis e a dele prevalece a dele? Não. Policial pode fazer essa alegação? Não. Salva-vidas que está lá na praia pode fazer a alegação de que não entrou no mar porque poderia se afogar ou porque poderia ser atacado por um tubarão? Não. Por quê? Porque a ressalva do parágrafo 1º do artigo 24 é justamente essa. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, certo? Aí vem o parágrafo 2º também, o artigo 24 tem 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, e o 2º vem estabelecer o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a
2/3. Isso significa o quê? Isso significa dizer que eu tenho aqui um sexto requisito para a ocorrência do estado de necessidade, que é a razoabilidade do sacrifício do bem. Ou seja, é preciso que seja razoável que aquele bem seja sacrificado. Aliás, ele já está aqui, né? Já coloquei ele aqui. O que faltou aqui, gente, foi o dever legal, desculpem, de enfrentar o perigo. E agora eu vou só localizar a razoabilidade do bem, está lá no parágrafo 2º, que eu coloquei a seguir, e o dever legal de enfrentar o perigo está lá no parágrafo 1º, que eu também coloquei no próximo slide e acabei de explicar para vocês. Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, eu encontro requisitos também do estado de necessidade e requisitos de não poder alegar que não poder alegar em seu favor o estado de necessidade porque tinha o dever legal decorrente de lei de enfrentar o perigo, item 6, e a razoabilidade do sacrifício do bem, eu até coloquei aqui, vou tirar, que é o parágrafo 2º, que ainda que seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Na verdade, é aquela questão da prevalência dos valores, ponderação dos valores dos bens, né? Se o bem que eu fiz perecer, ele não tinha um valor igual ou superior, eu não posso alegar. Se o bem que eu salvei não tinha valor igual ou superior àquele que eu fiz perecer, eu não posso alegar o estado de necessidade. Não posso dizer que o patrimônio é maior que a vida, né? Entretanto, quando o que eu preservo é de valor inferior ao que eu sacrifico, pode ser que eu não tenha a excludente de ilicitude, continue sendo a minha conduta ilícita, mas a depender do caso concreto, eu posso ter uma redução de pena de 1 a 2/3. Então, se existe o estado de necessidade, não existe ilicitude, não existe crime. Mas, não havendo estado de necessidade, a circunstância concreta pode ser colocada, alocada nesse parágrafo 2º, que vai caracterizar uma redução de pena e não uma isenção, e não uma excludente de antijuridicidade para fins de excluir o crime, tá? Não afasta o parágrafo 2º, mas traz a previsão da redução de pena. Outra observação relevante que a gente precisa fazer é que o estado de necessidade pode ser classificado como defensivo ou agressivo. O estado de necessidade defensivo vai ser aquele quando eu sacrifico um bem jurídico de alguém, um bem jurídico que não se envolveu na situação do perigo, que não foi o causador da situação de perigo. Aliás, ele vai ser o agressivo. E o defensivo vai ser quando eu fizer sucumbir um bem jurídico de alguém que está envolvido na situação de perigo. Vamos facilitar? Na situação da criança que atravessou e para
salvar a sua vida, a sua integridade física, eu atingi o carro do terceiro que estava parado lá no acostamento. O carro estava envolvido naquela situação de perigo? Não. Então, o estado de necessidade aqui é agressivo. Eu agredi um bem que não estava envolvido no perigo, na situação de perigo, que não foi o causador da situação de perigo. Agora, olhem o defensivo. No defensivo, o bem jurídico que eu vou sacrificar foi o causador da situação de perigo. Veja, você vem passando pela rua, vem um cachorro e agride você. Estão ali dois bens em perigo, a sua vida e a vida do cachorro, a sua integridade física e a integridade física do cachorro. Você bate com um pau ou atira na cabeça do cachorro e mata o cachorro. Você matou, você sacrificou um bem que estava envolvido na própria situação de perigo, que foi o causador da situação de perigo. Então, aqui eu tenho o estado de necessidade defensivo. Quando eu sacrificar um bem que não foi o causador da situação de perigo, eu tenho o estado de necessidade defensivo. E, por fim, uma observação também que precisa ser feita em relação ao estado de necessidade é sobre o erro na execução e o estado de necessidade. O que é isso, Michele? Verifique a seguinte hipótese. Você foi agredido pelo cachorro, né? Ou o cachorro está vindo em sua direção para te atacar. Você está com uma arma, saca a arma e aí você atira em direção ao cachorro para fazer cessar aquela agressão. Mas você erra o tiro e atinge uma terceira pessoa que nada tinha a ver com aquela situação de perigo. Nessa situação, você pode alegar estado de necessidade em seu favor. Você queria se livrar da agressão do cachorro. Você errou e atingiu um terceiro transeunte que nada tinha a ver com a situação. Se você tivesse atingido o cachorro, você alegaria, obviamente, em sua defesa, o estado de necessidade. Mas você não atingiu o cachorro, você atingiu uma terceira pessoa que não tinha a ver com a sua situação. Qual é a consequência jurídica disso? Você também vai poder alegar em seu favor o estado de necessidade. Por quê? Porque o estado de necessidade aqui vai estar acobertado pelo artigo 73 do Código Penal, que fala sobre erro na execução. E ele estabelece que, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, no caso o cachorro, atinge pessoa diversa, responderá como se tivesse praticado o crime contra a que ele pretendia, ou seja, contra o cachorro e não contra o terceiro, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código, ok? No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra 70 do concurso. Enfim, então, quando eu erro para salvaguardar esse bem jurídico que eu pretendia e atinjo outro que nada tinha a ver com a situação, eu também posso alegar o estado de necessidade? Posso, em virtude da regra do artigo 73 do Código Penal, tá bom? E o que mais a gente pode falar sobre estado de necessidade? Uma figurinha chamada de estado de necessidade putativo. Lembrando que putativo é sinônimo de imaginário. É possível que eu tenha a situação de um estado de necessidade imaginário
Eu imagino que estou numa situação de necessidade, quando na verdade eu não estou. É possível. E a doutrina traz, aí aqui eu tenho o artigo 20, parágrafo 1º. Vou já explicar o que é eles a vocês. E vou colocar o exemplo aqui de um incêndio no cinema. Olha só, você está no cinema assistindo um filme tranquilamente, alguém liga o alarme do incêndio, ou então alguém grita fogo, você se assusta, as pessoas se assustam, saem correndo, e você sai correndo também. Para que você saia rápido dentro do cinema, você acaba atingindo alguém, lesionando alguém. Você vai responder pelo crime de lesão corporal, ou você pode alegar em sua defesa o estado de necessidade, uma vez que, havendo fogo, havendo uma situação de perigo entre a vida e a integridade de outrem e a sua, prevalece a sua. Aí aqui eu tenho exatamente o exemplo do estado de necessidade putativo, estado de necessidade imaginário. Por quê? Porque eu imaginei-me numa situação de perigo que eu não estava, que não existia. Qual é a consequência jurídica disso? Como é que a gente vai resolver essa situação? Aí vem o artigo 20, quando ele trata das discriminantes putativas, ou seja, das situações imaginárias que fazem com que o crime não seja crime, e diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Então, qual é a consequência aqui? Isenção de pena. Ou seja, ele foi induzido a um erro, ele foi induzido a acreditar que havia uma situação de perigo que não existia e que, se for plenamente justificável, eu tenho a consequência da isenção de pena, tá? Plenamente justificável porque outra pessoa naquela situação reagiria como ele, seria também induzida ao erro como ele? Sim, várias pessoas o foram. Então, se o erro é justificável plenamente, eu vou isentar de pena. Mas, se o erro não é justificável e o crime admite a forma culposa, aí o sujeito vai responder, então, pelas lesões corporais culposas, no exemplo que eu dei, tá bom? Esse é o estado de necessidade putativo, ele é possível e a consequência jurídica dele vai ser exatamente essa daí. E para acabar o estado de necessidade, a gente tem os efeitos civis do estado de necessidade. Veja, se eu causo algum prejuízo agindo através do estado de necessidade, quais são as minhas consequências jurídicas? O que é que eu tenho de responsabilidade na esfera civil? Por exemplo, quando eu bati no carro daquele terceiro, eu vou ser responsabilizada, vou ter que pagar o prejuízo? Aí a gente vai para o artigo 188 do Código Civil, já não é Código Penal, que estabelece que não constituem ilícitos. 2. A deteriorização ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Isso significa dizer, minha gente, que eu não serei responsabilizada pelo dano ao patrimônio daquele cidadão que teve o carro abauroado para que eu pudesse salvar a vida da criança. Mas, professora, ele vai ficar com o prejuízo do carro? Não. Os responsáveis pela criança é que terão que arcar com esse prejuízo, porque eu agi em estado de necessidade de
terceiro, não meu, para salvaguardar a vida e a integridade física daquela criança, tá bom? Aí vem o artigo 930, só para complementar aqui o que eu acabei de dizer a vocês, e estabelece o seguinte, 930 também do Código Civil. No caso do inciso 2, do estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, da criança, dos pais da criança, contra eles terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Ou seja, é da criança, através de seus pais ou responsáveis, a responsabilidade de indenizar pelo dano que eles causaram quando eu precisei atingir esse bem de terceiro para, então, salvaguardar a vida ou a integridade física dessa criança que inadvertidamente atravessou na minha frente. Gente, a gente já tem mais de 1 hora de vídeo, eu preciso falar dos outros elementos, então eu vou parar esse aqui, fazer ele como parte 1 e vou começar um novo vídeo já como parte 2, para que o vídeo, então, não fique tão grande, certo?